Isso aí como argumento. Como é que eu posso dizer com certeza que essa execução aconteceu de forma não interativa? Bom, também nós teríamos muito tempo para falar sobre variáveis e parâmetros do Shell, que o que é isso, qual é a diferença de uma coisa para outra, mas por enquanto, vamos dizer o seguinte: variável é um identificador de um dado, é uma palavra que identifica um dado na memória. E a gente pode criar variáveis, o Shell tem as suas também, e tudo mais. Essa variável, esse identificador, tem algumas regras. Esse nome de variável tem que obedecer a algumas regras. Basicamente, só posso ter letras do alfabeto em inglês, né, de A até Z, sem acento, sem cedilha, nem nada, né, maiúscula e minúscula. Então é AZ maiúscula e minúscula. Eu posso ter o caractere sublinhado, que é esse daqui, né, o underline, e posso ter números no nome da variável, mas o número nunca pode ser o primeiro caractere do nome. Então eu posso dizer que var é igual a banana. Isso é assim que a gente faz uma atribuição de um valor, banana, a uma variável de nome var. Tá? Eu posso ter var 1, posso ter var 2, etc. Posso ter var underline teste, posso ter underline teste como nome de variável, mas o número nunca pode ser o primeiro caractere. Ok? Maravilha, isso é uma variável. Existe um outro identificador de dados na memória que a gente não pode controlar, só o Shell controla. Normalmente esses dados já vêm quando são definidos em algumas situações especiais, mas principalmente quando o Shell é iniciado. Esses dados a gente chama de parâmetros, tá? E eles são identificados por símbolos que não podem ser usados, inclusive, como nomes de variáveis. Então, por exemplo, tem um parâmetro que identifica uma determinada informação com o nome traço. Esse traço é um caractere inválido para nomes de variáveis, mas para parâmetros ele é válido. Principalmente porque nós não podemos criar parâmetros. Nós criamos parâmetros naturalmente, né? Quando o programa começa a ser executado, o parâmetro já é passado para o programa. Por exemplo, argumentos de aqui que eu usei, ó, esse argumento, esse etc shells é um argumento, isso foi passado para o cat como um parâmetro, tá certo? Então, voltando aqui ao meu traço, o traço é o identificador também de uma dessas informações. E a gente chama isso de parâmetro. Na verdade, o traço faz parte de um conjunto de parâmetros que a gente chama de parâmetros especiais. E o parâmetro especial traço, ele vai receber as opções de início do shell, tá? O traço, que está ali, o sinal de menos, ele vai identificar o dado correspondente às opções de início do shell. Nem todas essas opções de início somos nós que determinamos, mas essas opções são definidas na forma de parâmetros e está ali para a gente à disposição com esse parâmetro traço. Como que eu vejo aquilo que está associado a esse identificador traço? O Shell tem um mecanismo que vai acompanhar a gente para sempre, né? Que é chamado de expansão de parâmetros. E expansão de parâmetros refere-se a parâmetros e variáveis também, tá? Serve para os dois. E a forma de expandir é a mesma. Na hora que a gente quiser representar a nossa vontade de expandir o valor associado a uma variável ou a um parâmetro, o que a gente faz é colocar um cifrão na frente desse identificador. Então, se fosse aqui para expandir o valor de var, seria cifrão var. Para expandir o valor associado ao parâmetro traço, é cifrão traço. Ok? Se eu fizer isso aqui agora, é claro que eu vou ter problemas, vou ter um erro de comando não encontrado. Olha aqui, ó, comando não encontrado. Ok? Deixa eu ver que meu mouse saiu do lugar. Comando não encontrado. Eu já tenho a informação que eu quero, mas
mero acidente, porque não é assim que a gente exibe dados, porque tudo que você digita aqui no shell é tratado por padrão como um comando válido, a menos que você, a menos que nada. Tudo que você digita é tratado como um comando válido. O que pode acontecer é desse comando não ser válido, como foi o caso, porque a expansão, o que que a expansão faz? Vai trocar antes do meu comando ser executado. Eu teclei Enter e antes do meu comando ser executado, o shell vai interpretar o meu comando. Na hora de interpretar, o shell vai trocar essas construções que envolvem a expansão pelos valores que eles associados a eles, né? Pelos valores que estão associados a eles. No caso do traço, eu falei que o valor que está associado ao traço é o conjunto das opções de início do shell. E está aqui, né? A gente não sabe o que significa essa sopa de letrinha, mas é isso que está lá. Essas são todas as opções. Então, se a gente quiser um comando para exibir essa palavra, a gente pode fazer o que faz, por exemplo, aqui eu não fiz antes, ó, eco banana, eco imprime, né, o que ele receber como argumento no terminal. Então, recebeu o argumento banana, então imprimiu banana. Se o argumento for resultado de uma expansão, show de bola. Eu não sei o que vai expandir, mas eu sei que é assim que a gente vai ter acesso a esse valor antes do comando eco ser executado. Então, aqui vai ser trocado por esse monte de letrinha antes de executar o eco. Isso é que a expansão faz. A expansão troca a construção ali que provoca uma expansão antes do comando que estiver usando essa expansão ser executado. Tá certo? Aí o comando já será executado com o resultado da expansão. De novo, a gente vai falar muito sobre isso nas próximas semanas, mas agora o que importa é o traço traz essas informações. E a gente, para exibir essas informações de forma correta, a gente vai usar o eco para receber essas informações como argumento, né, e imprimir para a gente. E aí tá. Agora sim, sem erro, porque quem foi executado aqui, o comando, foi o eco. O que veio depois era argumento do eco, ok? E foi ainda foi por efeito de uma expansão, né? Beleza, o que foi expandido foi isso. Por isso que quando a gente falar sobre variável, acostume-se desde já, a gente não fala em acessar uma variável ou acessar um parâmetro, né? A gente fala em expandir um valor qualquer de uma variável ou de um parâmetro. Então, eu estou expandindo o valor do parâmetro, ok? Show! Tá aqui, ó, HIMBHS, isso aqui não importa. Mas o que importa para a gente no momento, isso aqui a gente pesquisa depois nos manuais, eu boto lá nos exercícios para vocês pesquisarem, não tem problema. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa letra I. Esse I aparece sempre que o shell estiver sendo executado de modo interativo. Então vai aparecer a letra I. Lembra, eu fiz aqui, ó, bash, e eu falei que eu acabei entrando numa outra seção interativa. Então vamos repetir aqui. Eco expansão do traço, ó. Tá lá, é uma seção interativa. Eu vou dar o exit para sair dessa subseção, né? São seções aninhadas, tá uma dentro da outra, né? Mas eu terminei aquela, enfim, que eu iniciei aqui, né? E eu vou repetir aquele outro comando usando o traço C. Eu vou até tirar aqui o eco banana e eu já vou aproveitar, colocar aqui, ó, cifrão traço, ou seja, expansão do parâmetro traço. E repara que agora eu tenho aqui embaixo, ó, HBC, vocês já viram que funciona, né? Eu só vou retirar o cat para ficar resumida a coisa, então, ó, tá aqui, ó, só vou executar esse comando aqui. E repara que o i sumiu. Então eu não estou trabalhando no modo interativo, eu estou no modo não interativo, em um dos modos não interativos do shell. Mas o que acontece na minha sessão? Vamos comparar aqui antes, né? Vou fazer o eco aqui. Beleza. Mas o que aconteceria se eu passasse um fluxo de dados
para o Bash diretamente, no mesmo modo que eu fiz aqui com o CAT. Eu passei um fluxo de dados diretamente do arquivo etc shells, né? Eu fiz o shell mandar para o CAT um fluxo de dados para ele ler, né? E aí eu tive o resultado. E se eu fizer algo semelhante com o shell? Por exemplo, mandando ele ler um arquivo que contenha comandos. Vamos por partes? Eu vou criar aqui um arquivo usando um editor que todo mundo acha difícil, mas a gente precisa se acostumar com eles, que é o Vim. Então, vou fazer aqui, ó, Vim, eu vou criar um arquivo chamado teste. Não vou botar extensão nem nada, é apenas isso. Eu vou teclando I, eu começo a digitar, eu entro no modo inserção do Vim. Aliás, a aparência do Vim, quando ele está recém-instalado, não é essa. Isso aqui já são várias configurações que eu fiz. Tem uma série no meu canal sobre como fazer isso, tá? Mas, enfim, eu vou fazer aqui, ó, eco banana, para a gente saber que executou alguma coisa. Eu vou executar o eco novamente, expandindo o traço, tá? Eco da expansão do traço. Não sei qual vai ser o resultado disso, né? Mas eu vou fechar e salvar e sair, ó. Esse que para sair do modo inserção, 2 pontos para iniciar o modo de comandos, e o comando para salvar é W e o comando para sair é Q. Então, 2 pontos WQ é a mesma coisa que salvar e sair. E aí, pronto. Fazendo o ls agora, eu tenho ali o arquivo para mostrar. Primeiro arquivo do nosso curso. Olha só que legal. E vamos fazer o seguinte, da mesma forma que eu fiz o... Cadê o CAT? Ó, vamos fazer um CAT aqui para ler o conteúdo de teste. E tá lá, eco banana, eco expansão de traço. Esse é o conteúdo texto do meu arquivo. Esse é um arquivo texto, aliás, né? E se eu fizer isso com o Bash, em vez de fazer com o CAT? Olha aqui, o que será que vai acontecer? Dá uma pausa e tenta adivinhar o resultado. Experimenta no seu próprio sistema, no seu computador, no seu terminal. Experimenta aí para ver o resultado. Isso é muito legal de fazer. E agora que você já experimentou, veja se foi algo assim. Olha lá, o Bash foi invocado aqui no modo interativo, mas ele foi executado no modo interativo. Cadê o I aqui na expansão do traço? Ó, HBS. Eu não tenho o I entre essas letrinhas da sopa, né? O banana, o eco banana foi executado, o eco da expansão do traço foi executado. E tudo isso de modo não interativo. Este shell foi iniciado no modo não interativo. Simplesmente isso. Simples assim. E você quer saber mais, o que é mais interessante? É que, como o arquivo teste só contém comandos válidos, ou seja, comandos que o shell é capaz de interpretar, o que eu acabei de escrever com vocês aqui foi um script. Olha só que legal. É um script e que eu coloquei para ser executado a partir da sua leitura diretamente como fluxo de dados para o utilitário, desculpe, o executável do Bash, utilitário nada, né? Certo? Isso é um script. E veja, existem outras formas de transferir fluxos de dados para programas, tá? Eu estou mostrando apenas uma das mais simples, mais básicas, que é você fazer o programa ler o conteúdo do arquivo através do mecanismo do shell do redirecionamento de leitura. Mas assim como o CAT, vamos fazer de novo aqui, ó. Eu fiz o CAT lendo o conteúdo do arquivo teste, mas eu poderia passar o nome do arquivo teste para o CAT e eu teria o mesmo resultado. O Bash, o shell, de uma forma geral, todo shell Unix é preparado para funcionar dessa forma, já também tem essa possibilidade. O Bash pode receber nomes de arquivos
como argumento. E quando ele recebe o nome de um arquivo texto, principalmente um caso de um arquivo texto e tal, quando ele recebe um arquivo como argumento, o que ele vai tentar fazer, em princípio, desse jeito que está escrito aqui, é ler o conteúdo desse arquivo e interpretar, exatamente como o CAT faz, tá? Então aqui, ó, executou. E inclusive agora sem S aqui, ó, o S não apareceu. Ótima pesquisa para vocês, eu não quero esticar muito o vídeo. É uma ótima pesquisa tentar descobrir que são essas letrinhas, o que elas significam, inclusive esse S, que dessa vez não apareceu aqui na saída do bash. Desculpe, na saída não foi expandido quando eu executei o bash passando o teste como argumento, em vez de passar como um fluxo de dados. Isso é o que a gente precisa entender que é um script. É claro, deixa eu passar agora para os slides para a gente fechar o assunto, tá? Para ver se, inclusive, se eu não esqueci de nada, né? Mas vamos fechar aqui, ó. Então, o que é um script? Para começar, é uma das formas de uso não interativo do Shell. O Shell também possui as mesmas funcionalidades típicas de qualquer programa com interface de linha de comando. Isso que eu mostrei para você, de poder receber um fluxo de dados pela entrada padrão, né, pelo fluxo de leitura, escrever no terminal, ler no terminal, receber argumentos. O Bash, o Shell de uma forma geral, o Shell Unix de uma forma geral, tem essas mesmas capacidades que qualquer outro programa feito para esse tipo de interface, que a gente chama de interface de linha de comando, ou Command Line Interface, tem. E quando eu falei que todos os utilitários da base do sistema, né, funcionam desse modo, eu dei uma cortada, né, tive que dar uma segurada aqui nessa minha afirmação, porque não é bem a questão de funcionar dessa forma, recebendo dados pela entrada padrão, porque nem todo programa vai fazer algo. Os programas podem até receber dados, mas eles podem não simplesmente ignorar, porque eles não são feitos para processar dados lidos de uma entrada ou, enfim, de outra forma, né? Eu não quero adiantar muitos mecanismos ainda, tá? Mas o ponto é esse. O Shell possui as mesmas características de programas que são criados com interfaces de linha de comando. E todos os utilitários, aí sim, todos os utilitários da base do sistema são criados com esse tipo de interface. Eles são projetados para funcionar com esse tipo de interface. Vamos ver as possibilidades disso, né? Aqui. Ou seja, interface de linha de comando significa que ele pode ser invocado a partir de uma linha de comando, daí o nome, pode trabalhar em conjunto com outros programas, isso é algo muito interessante que a gente vai ver nas próximas aulas, pode receber comandos como argumentos, a gente acabou de ver, e veja, eu estou falando do Shell, tá? Eu não estou falando de toda a interface de comando. O Shell, trabalhando com esse tipo de interface, então ele pode ser invocado pela linha de comandos, como nós fizemos, pode trabalhar em conjunto com outros programas, pode receber comandos como argumentos, no caso do CAT, que é o utilitário, ele recebe o nome de um arquivo como um argumento, né? Pode receber comandos como fluxo de texto, e normalmente ele sempre vai fazer isso. Da parte do usuário, nem sempre, mas internamente é o que vai acontecer, e pode ler comandos escritos em arquivos. Tá? Nós vimos isso tudo acontecendo até agora. Foi isso tudo que a gente viu acontecer até agora. Tá? Foi tudo demonstrado antes da gente ver isso. Disso tudo que a gente está vendo, o ponto mais importante aqui é exatamente esse último item. O Shell pode ler comandos escritos em arquivo, seja recebendo por fluxo de texto ou não. Se está escrito em arquivo, a gente tem um script. Ou seja, script é basicamente uma lista de comandos, uma sequência de comandos pré-escritos em um arquivo. Tá? O script não vem de escrito nem de arquivo, mas vem no caso de roteiro. Você escreve o roteiro daquilo que você quer que o Shell execute. E é isso que é o script. Colocou no arquivo, ali dentro só tem comando válido, você tem um script. Agora, a interface CLI, enfim,
que foi implementada no Shell, que é implementada em todos os utilitários da base do sistema, vai constituir, na sua essência, aquilo que a gente chama de filosofia Unix. Então, a filosofia Unix é materializada, é implementada nos sistemas Unix, Unix-like, família Unix, GNU, na forma da interface de linha de comando. O que diz a filosofia Unix? Só para a gente fechar essa parte da aula. A filosofia Unix tem vários enunciados, mas eu fico com aquele primeiro tradicional, aquele que foi escrito ou dito, não sei se foi dito e alguém registrou, ou ele mesmo escreveu, né? Esse camarada aqui, Doug McIlroy, esse camarada, a gente vai ver mais para frente, ele criou uma das coisas e implementou, na verdade, uma das coisas mais interessantes e mais características de programas para a linha de comando no Unix, o chamado pipe. A gente vai ver muito o tal do pipe, né? Cano em inglês, tá? Esse foi o cara. E ele escreveu a filosofia em Unix dessa forma aqui, ó. 3 preceitos, ó. Escreva programas que façam apenas uma coisa, mas que a façam bem feita. Escreva programas que trabalhem juntos. Escreva programas que manipulem fluxos de texto. Olha aqui, ó, pois essa é uma interface universal. O que a gente está falando quando fala desses três preceitos da filosofia Unix, em termos práticos, é a interface de linha de comandos. Em termos assim de filosofia de design de sistemas, design de software, a gente está falando de um sistema que é capaz de resolver, através dos seus utilitários básicos, você tem um sistema que é capaz de solucionar vários problemas computacionais complexos, mas porque oferece para a gente, como peças de Lego, programas que fazem coisas muito bem feitas e de uma forma assim, muito especializada. Então, usando fluxos de texto, eu posso passar um fluxo de texto para um programa fazer um tipo de processamento, esse programa vai jogar na saída um outro fluxo de texto já processado, que pode ser lido por um outro programa, que poderá ser lido depois da sua saída por outro programa e assim indefinidamente. O Shell entra nessa cadeia, o Shell entra nessa sequência, nessa linha de processamento do fluxo de texto. Para a gente entender melhor como que isso acontece, a gente precisa falar um pouco mais sobre o que é um terminal, entender como que o terminal se relaciona com os programas do sistema. A gente precisa entender melhor, inclusive, o que são esses fluxos de dados na forma de texto. E isso tudo é assunto da próxima parte. Então, até lá.